Programa Nossa História, Nossa Gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição especial para focarmos a história de Votorantim. Fatos, acontecimentos e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa querida cidade. Este é o programa de número 103. Já tivemos, portanto, 102 pessoas participando para justamente, através do seu depoimento, contribuir para a valorização da memória local. Já lançamos 2 livros com as 100 primeiras pessoas entrevistadas, os volumes 1 e 2 do livro Nossa História, Nossa Gente. E agora já estamos na 3ª temporada, um momento todo especial para estarmos justamente fazendo esse programa ao vivo nos estúdios da TV Votorantim e também em algumas oportunidades visitando os nossos homenageados para colher justamente os seus relatos. No dia de hoje, nós saímos dos estúdios da TV Votorantim e viemos para a cidade de Sorocaba. Este programa está sendo originalmente produzido e gravado numa sexta-feira santa, a ser exibido com reprise. O primeiro reprise vai ser no domingo de Páscoa e também em outras oportunidades, tanto na TV Votorantim, quanto também na TV comunitária, o Canal 3 do Sistema Cabo Supermídia. Mas um momento todo especial, Semana Santa, momento de maior religiosidade, por sinal. E é por isso que nós estamos vindo a Sorocaba, no Colégio Santa Escolástica, para termos o privilégio e a alegria, a grata satisfação de, na oportunidade, termos esse encontro simpático e acompanhar atentamente, a partir de agora, as palavras da irmã Hilde. Irmã, que alegria, que bom poder estar tendo o privilégio de ouvir suas palavras a partir de agora, contribuindo para falar um pouco da sua história e da sua ligação com o Votorantim. Bom, a alegria é toda minha. É um privilégio mesmo, como você disse, ser convidada para esse programa. Então, depois de tantos anos em Votorantim, realmente eu sinto um prazer de, através da televisão, encontrar ainda bastante povo de Votorantim. Irmã, vamos começar inicialmente falando da sua nacionalidade. É alemã. Como foi seus primeiros anos de vida? Como era viver na Alemanha? Bom, minha nacionalidade é brasileira, porque eu fui naturalizada faz 36 anos, depois de 8 anos no Brasil. Mas minha naturalidade é alemã. Então eu nasci na Alemanha em 1938, um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Então minhas primeiras lembranças são, infelizmente, coisas que agora sobem do meu inconsciente devido às muitas guerras atuais, cruéis, igual como foi na minha infância. Eu tive 5 anos quando minha cidade foi destruída. Por graça de Deus, nossa casa não. Mas depois nós mudamos para um lugar na roça para as crianças, pelo menos com minha mãe, para sermos mais seguros. Depois da guerra veio ainda um pouco de fome, 3 anos de fome, então eu tenho uma grande apreciação por qualquer alimento. Jogar alimento fora para mim dói, porque a gente sabendo o valor, tendo passado fome de verdade, a gente tem um outro relacionamento com a alimentação. Mas eu tive uma infância feliz de outro modo, porque pai, mãe e 2 irmãos cuidaram de mim, era caçula. Todo mundo fazendo sua parte e levando a gente também para a igreja. E era um lado muito conservador naquela época, naqueles tempos. Como que era ir na igreja da Alemanha? A igreja na Alemanha, na época, era igual à igreja do Brasil, igreja antes do concílio, né? Tinha catequese, tinha grupo jovem, era catequista, as missas eram em latim, mas já estava começando um movimento litúrgico, bibliolitúrgico,
entre o clero mais novo e nas faculdades. Eu fiz depois do ensino médio, faculdade de teologia. Então lá tinha professores que veladamente, praticamente, anteciparam o Concílio Vaticano II. Eu formei na faculdade de teologia em 1961 e depois aí já estava para começar o concílio. E o seu despertar pela vocação, como que foi isso? Como aconteceu? Bom, isso é interessante, Deus faz as coisas, né? Então, eu estava lendo na nossa biblioteca escolar um livro sobre história da Espanha, nem sei mais porque peguei. Em todo caso, tinha um capítulo sobre Santo Inácio de Loyola. E ele foi ferido numa guerrinha lá, era soldado, né? E quando não conseguiu fazer nada, ele começou a pensar na vida, o que eu vou fazer da minha vida? Nesse momento, quando li isso aí, eu pensei, bom, eu estou no último ano do ensino médio, eu também tenho que pensar o que vou fazer da minha vida. E daí, Deus me cutucou. Eu estava muito resistente, eu não estava querendo, eu queria casar, um monte de filhos, mas Deus venceu. E quando eu finalmente consenti, eu senti uma grande felicidade. Isso foi quase antes do exame final. Dali entrei em contato, eu queria ser missionária, quer dizer, ajudar para a Igreja de Cristo crescer. Então eu olhei os interesses, assim, escrevi para esse ou aquele, o que me agradou foi onde entrei. Mas entrei depois de terminar a faculdade e ainda a complementação em pedagogia, uns meses de ensino num colégio e depois entrei. Aí se tornou irmã beneditina, missionária. Irmã beneditina missionária. E o que te motivou? O que chamou mais atenção para esta condição de beneditina missionária? Bom, o que mais chamou a atenção na época era o missionário, ser missionária. Eu queria ajudar a igreja nos lugares onde ainda não tinha existindo direitinho. Então eu sonhava de ir para a África, nunca fui, mas em todo caso. Beneditinas, bom, na minha cidade tinha um colégio beneditino, tem até hoje, onde meu pai se formou, meus tios, mas eu não tinha muito contato com ele. Mas nós tínhamos no grupo jovem feito uma vez uma excursão na Semana Santa, aliás, para uma outra abadia beneditina, que a liturgia lá me impressionou muito. A grande fogueira, não é uma mini fogueira como fazem aqui na Vigília Pascal, uma grande fogueira, e antes do concílio, meio veladamente, né? Mas era impressionante. Então eu optei pelas beneditinas. Mais tarde fui conhecer mesmo São Bento melhor, principalmente a regra que ele deixou, que é um livrinho fininho, mas com um conteúdo maravilhoso. E quanto mais velha fiquei, tanto mais eu apreciei que Deus me encaminhou para essa congregação. Um fato, irmã, hoje com certeza realizada, feliz por todo esse histórico como irmã beneditina missionária. Mas os primeiros anos de vida, teve um pouco de dificuldade? No convento? Isso, no começo. Bom, no saudade convento, da família. Olha, fácil não era. Eu era a última a sair de casa, meus irmãos já tinham casado, né? Eu sou a caçula. Então, largaram os pais, embora meu irmão tinha se comprometido, morava perto, eu vou cuidar dos pais, pode ir, né? Custou um pouco. De outro lado, se você está enamorado, você vai para longe onde mora quem você quer, você não liga. É assim mesmo, é a mesma história. O amor faz você colocar as outras coisas em segundo lugar, né? No convento, bom, era assim, a formação que recebemos era muito ajuizada, natural, não tinha nada de exageros, mas era antes do concílio ainda, né? Quer dizer, no convento o concílio
estava começando a penetrar devagarzinho. Como eu vim da faculdade, eu sabia um pouco mais, mas consegui ter paciência até o processo se normalizar, assim dizer. Depois dos primeiros votos, quer dizer, o primeiro compromisso, que é por 3 anos ou 5 anos, eu dei aula lá num colégio que na época era administrada pelas irmãs, juventude, do jeito como é juventude, né? Mas eu sempre queria ser missionária. Então, quando me disseram que eu podia, se eu quisesse, é uma pergunta, não é obrigação, né? Se podia ir para o Brasil, aí eu gostei e nunca me arrependi. A África já ficava longe, e o Brasil de um lado a gente pensou, será? Eu não tinha a mínima ideia, né? Comecei a estudar português com discos que tinha lá de música brasileira, e livrinho 30 horas português. Cheguei aqui falando um pouco, entendendo um pouco, mas deu para se comunicar. E às vezes cria uma certa dificuldade também para entender a língua portuguesa, né? Bom, entender mesmo só depois de 1 ano por aí, quando o pessoal fala rápido, né? No início, meu primeiro trabalho missionário aqui, eu cheguei aqui em Sorocaba em 1971, em 1972, comecei a dar aula, o que é hoje o curso de teologia para leigos. Tinha na época 1 vez por semana, 4 horas em seguida. Então, da aula eu escrevia tudo, me corrigia, eu tinha dificuldade ainda a falar livremente, né? E fui para um local chamado Mato Dentro, que é um local que pertence ao município de Sorocaba, hoje é uma comunidade da paróquia de Aparecidinha. E lá tinha muito mineiro, não entendi nada, que fala... Paciência, né? Mas eles tinham uma paciência extraordinária comigo. Aprendi muito com eles, fiquei 5 anos indo lá todo domingo, pegando ônibus aqui ao meio-dia e voltando 6 horas da tarde, chegava em casa. E às vezes nas sextas-feiras também andava de bicicleta naqueles morros, caí da bicicleta, machuquei um pouco e dava aula aqui no colégio. Era assim. Então, para mostrar que vida de irmã não é fácil. Não é fácil, mas é interessante. É uma aventura, sabe por quê? Você nunca sabe onde você vai parar, né? Depois eu trabalhei em Itapetininga, de lá tinha uma missão em Guari, que é um lugarejo menor, na época estrada de terra. Aprendi a dirigir, eu tinha carta da Alemanha, mas não exerci, esqueci tudo. O velho padre de lá, que estava meio brigado com a população por causa de dinheiros, e o Dom José Melhado me pediu para manusear a situação, ele me ensinou a dirigir de novo. Então, foi muito bom para os 2 lados. Eu consegui fazer o padre ser mais acolhedor, ele conseguiu para eu saber dirigir. E assim foi. Lá fiquei 4 anos, depois passei 1 ano em Roma, na sede da nossa congregação, ajudando lá a preparar uma Assembleia Geral chamada Capítulo Geral da Congregação. Fiquei em Rio de Janeiro uns anos, depois numa fundação nova no estado do Espírito Santo, perto da cidade do Roberto Carlos, na diocese dele. Também, de novo, com bastante comunidades rurais, com muito curso de teologia, tudo por onde que eu passava. E no fim, Votorantim, 15 anos de Votorantim. Aproveitar, com certeza, tanto Votorantim como todas essas cidades onde você teve passagem, marcou a sua vida. Marcou. Pessoas marcaram. Como que é viver, muitas vezes, distante daqueles que foram tão importantes na sua vida em determinado período? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. No Mato Dentro, que foi meu primeiro lugar, eu pensei, bom, eu posso chegar lá 2 horas de madrugada e bater na porta de um monte de gente, todos eles vão abrir para mim. São meus irmãos. Como Jesus falou,
Quem larga pai e mãe por amor a mim, depois vai ter 100 vezes mais. Mas eu fui lá, acho que no ano passado, ou retrasado, e revi alguns, mas é distante agora. Como eu passei por muito lugar, aquelas outras pessoas, eu tenho pouca comunicação com todos eles, eu rezo por eles. Às vezes vai um cartão para Natal, mas eu não consigo cultivar com muita gente ao mesmo tempo. Tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho. E também, devido aos meus quase 77 anos, os nomes são difíceis para mim. Ou seja, eu sei, né? Mas... Até o de batizado você sabe o meu nome, né? Mas... às vezes eu leio lá no jornal os falecidos Votorantim, pensei, será que eu conheci ou não conheci? Alguns marcaram tanto que eu não esqueço, né? Mas outros já não tenho mais certeza. Isso é uma limitação que a gente tem que aceitar, não tem outro jeito. Deus prepara a gente nos últimos anos, né? Para aprender a largar devagarzinho, uma coisa depois da outra. Sim, uma curiosidade também, irmã, o trabalho missionário é um trabalho desafiador. Sim. Muitas vezes você encontra adversidades. Sim. Você já temeu pela sua segurança física em algum ponto? Ah, bom, sim, sim. Então, uma vez lá no estado do Espírito Santo, nós fizemos em cada bairro visitas de casa em casa, convidando para a próxima missa, essas coisas, né? E aí nós estávamos em cima, no alto, e embaixo tinha uma única casa. A gente pensou, bom, descer tudo isso para depois subir de novo, mas depois pensamos, tem roupa no varal, deve ter gente, vamos lá. E eu estava com uma segunda irmã. Fomos lá, a mulher estava sozinha, ficou super feliz, falou um monte de coisa, nós conversamos bem, rezamos com ela. No fim, perguntamos se não tem quem cuida lá, quem traz as coisas, ela já tinha idade para comer. Não, meu filho faz a compra direitinho, mas não mora. Não mora não. No fim, descobrimos que era a mãe do pistoleiro do lugar. Então, lá tinha mesmo pistoleiro. Prefeito não bem aceito por uma certa direção, não foi morto, mas foi machucado assim que teve que largar a prefeitura. A situação era assim. Quando tinha tráfico de droga perto do colégio, o padre foi falar com o delegado. O delegado respondeu, bom, já falei com ele para ficar um pouco mais longe. Quer dizer, a situação não era que você podia confiar que viver num lugar onde vale o direito. Mas, de outro lado, Deus protege a gente. Sozinha no carro de noite em algum lugar, passei um pouco de medo de vez em quando. Às vezes uma vez furou o pneu no meio de uma floresta, mas eu não estava sozinha, estava com 3 outras pessoas. Então eu disse, vocês ficam no carro, eu ando um pouco para frente e sei que tem casas aí. Bati na primeira casa, por sorte era gente conhecida. Levantou, foi comigo, nunca tinha trocado pneu. Eu sabia o que era para fazer, mas não tinha força para abrir aqueles parafusos, né? Trocou o pneu para mim e fomos embora. O anjo da guarda, ele funciona. Pois é, aqui em Votorantim, preciso dizer que o bairro onde eu mais me dediquei, o Santo Antônio II, chamado lá, aquela descida atrás ao lado do cemitério, não sei como está hoje, não tenho contato mais com lá, por certas razões. Mas na época, tinha época onde era tranquilo, seguro, mas tinha época onde não era. Vários traficantes. Eu fiz novena de Natal em casa de traficantes, sem saber que era. Então, falaram de um certo frangão, que é meio perigoso e não sei o quê. Inicialmente, quando não tinha iluminação lá, me acompanharam quando ia a pé até aquelas primeiras casinhas.
Depois, um dia, eu desci lá e veio um homem comigo descendo, conversando. Falei daquele frangão que disseram que tem que tomar cuidado. Um homem respondeu, eu sou o frangão. Mas ele me trouxe direitinho em casa. Sem problema. Sem problema. E olha, eu larguei o carro lá de noite, quantas vezes, nunca aconteceu nada, eles respeitaram. Irmã, outra curiosidade, aproveitar esse programa, porque nós vamos focar bastante a história de Votorantim, estamos fazendo apenas uma introdução ao tema, falando da vinda da Alemanha, a participação de irmã Hilde, a nossa convidada no programa de hoje, inclusive percorrendo vários municípios, outros estados, mas assim, fazendo também uma reflexão da sua condição de religiosa. Irmã, ser religiosa é ter uma vida voltada, entregue a Deus. Sim. A irmã também, em alguns momentos, já ficou triste? Fica triste também ou não? Olha, a gente fica triste humanamente, sem dúvida, quando alguma coisa não dá certo, quando tem uma fofoca, embora não tenha acontecido muito. Você trabalha, depois fulano de repente vai embora, não quer mais saber, né? Essas tristezas existem, como para qualquer ser humano. Mas, de outro lado, sendo gente de fé, seja religiosa ou não seja, se você tem confiança que Deus acompanha seu trabalho, que Ele é o autor verdadeiro, você é só instrumento, então tudo isso passa. Agora chegou o momento de falarmos um pouco mais de Votorantim. Votorantim sempre teve o privilégio de contar com as irmãs religiosas. Começou lá com a inauguração do Hospital Santo Antônio, as Irmãs Missionárias da Consolata. Hoje, grande parte delas estão aí concentradas em São Miguel Paulista, lá na Vila Curuçá. Ali tem várias e várias irmãs que tiveram passagem por Votorantim. Inicialmente, irmã, gostaria que você falasse um pouco sobre a presença das Irmãs da Consolata na cidade, já que as irmãs, elas estiveram lá antes das Irmãs Beneditinas. Quando eu cheguei em 1961, nos encontros das religiosas da região, sempre tinha as Irmãs da Consolata também, ainda com o hábito antigo, lembro bem delas. E o hospital tinha uma fama ótima, né? Mesmo aqui em Sorocaba. Agora, quando se tratou de elas irem embora, a gente chegou a saber, eu não estava aqui nessa época, né? Que eles estão privilegiando trabalho missionário em lugares de mais necessidade. Nos fundo, o que nós também fizemos quando nos despedimos de Votorantim. Você chega num lugar, você vê que dá uma grande necessidade disso, daquilo, se envolve o mais possível. Quando a situação já está tranquilo, as lideranças leigas já conseguem continuar o trabalho, então procura outro lugar, né? Então a gente entendeu que as Irmãs da Consolata optaram de se retirar de Votorantim. Mas como Votorantim queria ter religiosas, logo entrou em contato através do bispo, na época, conosco, Dom José Lamberti, se nós não podíamos assumir alguma coisa no hospital. Então, durante acho que 1 ano e meio, 2 enfermeiras, irmãs enfermeiras nossas, trabalharam lá, mas iam de ônibus, que o ônibus na época saía de lá de baixo e ia direto até o hospital, não tinha terminal como tem hoje, né? E depois disseram que vão construir uma casa para nós, e se nós não podíamos abrir a comunidade, já que Votorantim era uma única paróquia, já tinha 100.000 habitantes, uns 70.000 católicos. Era o padre João Alfredo com um vigário só. Muitas comunidades, umas 20 na época. Então foi feito um contrato, assim dizer. As irmãs continuavam a trabalhar no hospital, que era nosso sustento, o salário que recebiam. E
Eu cheguei lá depois de um ano, início de 95, como superiora e responsável pelos trabalhos pastorais. Então agora faz 20 anos que eu comecei lá, era um pouco mais jovem. Por que que a irmã superiora sempre é considerada a mais brava? Pois é, que coisa, né? Pois é, acho que por causa da falha humana de superioras. Eu espero em Deus que não era a mais brava. Era, numa certa época, mais no século XIX, XX já era bem melhor, onde tinha uma compreensão da obediência, que a gente faz um voto de obedecer a Deus, que se manifesta de vez em quando pela comunidade e também pela superiora, né? Pelos sinais dos tempos, mas também por aquilo que a superiora pede, que é responsável rezar para saber de Deus se é isso mesmo que ela deve pedir para a irmã, né? Então daí pode ter conflito, eu penso assim e a outra pensa diferente. Hoje em dia tem diálogo, vamos ver a situação, ninguém vai ser forçado a fazer uma coisa se acha absolutamente não viável fazer. Mas de outro lado a gente tem aquela boa vontade, corresponder ao convite de Deus, de se envolver nisso ou aquilo, né? Então não tem mais superiora brava nesse sentido. Na comunidade pequena nós éramos no máximo 6, no final só 3. É muito mais fácil. A gente conversa sobre tudo, resolve as coisas. Irmã, já aconteceu lá em Votorantim de alguém depois falar: irmã Hilde, a senhora me desculpe, eu achava a senhora brava, mas depois eu comecei a conhecer a senhora, nossa, foi totalmente diferente. Olha, não sei, eu não lembro de alguém ter me falado assim, não posso dizer. Tive contato com toda a população católica de Votorantim, porque ia em todas as comunidades fazer a celebração uma vez por mês. Ajudei a fundar a comunidade Santo Expedito quando começou o Parque São João, a comunidade São Lucas quando começou a ter morador lá, né? Então não lembro de algum comentário assim. E esse fato de a senhora estar presente ativamente na comunidade, inclusive celebrando, até porque as comunidades iam se multiplicando em Votorantim, a cidade ia crescendo bastante e naturalmente os padres não conseguiam estar tão presentes, apesar da presença dos leigos nos ministérios, né? Bom, hoje Votorantim tem 5 paróquias. Quando nós fomos lá, tinha uma só. Quando nós saímos em 2009, final, já eram 5 paróquias. Daí a gente entendeu que a necessidade não é mais tão grande e como também as irmãs, a maioria envelheceu, e tem que fazer um cálculo, né? Nossa província, o priorado, como a gente diz, tem ao todo 10 comunidades. Então a gente tem que fazer um jogo de distribuir as irmãs disponíveis de acordo com as necessidades. E como não tinha mais tanta necessidade em Votorantim, então chegou a retirada das irmãs de lá. Mas agora eu faço uma provocação saudável. As irmãs então entendiam que tinham cumprido a sua missão junto à comunidade. Mas não havia tantas necessidades. Mas se a comunidade de Votorantim desejar e naturalmente haver uma reflexão, cada um procurar o seu pároco e de repente entre os párocos nós queremos de volta as irmãs beneditinas, se as irmãs da Consolata já nos deixaram um tempo atrás, por que não trazer de volta as irmãs beneditinas e por que não ainda tentar trazer a irmã Hilde em definitivo para a gente? É possível, irmã? Não, não é possível. Não é possível mesmo. Primeiro, devido à minha idade, né? Falando por mim, chega um ponto, você sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer.
Por exemplo, eu ainda dirijo, mas só mais 5 meses. Em agosto expira a minha carteira de motorista e eu não vou renovar, porque não quero ser um perigo para o trânsito. Eu dirijo bem ainda, mas você tem que calcular que na idade as funções diminuem e fica mais arriscado, né? Então, isso está fora de alguma possibilidade. Mas não quer dizer que eu não vou a Votorantim. Eu vou no mínimo por mês, umas 5, 6 vezes a Votorantim. Tenho 2 equipes de Nossa Senhora, que são grupos de casais, que se reúnem nas casas uma vez por mês e mais uma vez para preparar a reunião. E cuido ainda de 1 a 2 celebrações no bairro dos Morros, comunidade São João do bairro dos Morros. Fui lá anteontem e vou quinta, sexta e domingo agora na Semana Santa, porque lá é estrada de terra e nem sempre eles não têm ainda ministro da palavra deles mesmo, né? Sempre acha quem pode cuidar lá. Eu gosto muito dessa comunidade, eles são pouca gente, mas são muito esforçados, dedicados, querem fazer tudo certinho, direitinho. Então eu colaboro com eles, é alegria para mim também. E sem contar que querem levar a irmã para casa para dar café, para dar almoço, acontece também isso? Acontece, mas não aceito. Vou explicar. Olha, sempre, muita amizade, muita estima a gente sente desde que nós iniciamos lá. Mas nós combinamos em comunidade que a gente faz as visitas, toma um cafezinho, sem dúvida, um refrigerante, alguma coisa, mas não aceitamos convites para o almoço. Por quê? Não porque o almoço não seria gostoso, até super gostoso. Mas o problema é, se eu aceito de uma família e depois vem mais 10 convidando, eu não posso aceitar todos esses convites, porque nós somos uma família também. Eu não posso estar ausente a toda hora. Aí vai criar inveja. Na casa de fulana foi, na minha não vai. Não fica bom. Então, nós ficamos firmes nisso aí, todos esses 15 anos, fazer visita, ser amiga, mas ficar para o almoço não vamos ficar. Aí chega o morador lá do bairro dos Morros, em Votorantim, aí comenta, mas irmã, tá chegando ao final do ano, a senhora não quer almoçar lá em casa, então aceita pelo menos uma leitoa. Não é o caso. Não chega a isso? Não é o caso. Eles já sabem, o povo sabe, o povo respeita. Apesar disso, ninguém ficou bravo, pelo menos não chegou até mim. Mas tem um lado bom, com certeza, nessa comunidade, na área rural de Votorantim, em relação às demais comunidades, porque ali todos vivem praticamente na mesma igualdade social, nas mesmas condições de vida, né? Eu não sei dizer. Eu não sei se alguém de vocês conhece o bairro dos Morros, mas lá tem o pesqueiro, tem chácaras, né? Tem gente que vai só no final de semana. Tem mercearias, tem Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, outras igrejas que também são cristãs. Claro que tem também gente mais simples, mas tem juventude que está na faculdade. Não é diferente de estrutura urbana dos bairros de Votorantim. E essa comunidade que a senhora participa ativamente ali é aquela que está situada ao lado do cemitério dos Índios? Não. O cemitério dos Índios é Nossa Senhora da Conceição. Você passa a Capela da Penha e vai embora e depois no lado direito. A comunidade São João Batista é também uma igrejinha bem antiga, acho que do século XIX, não sei. Daqueles negócios com mula que fizeram na época, né? Mas você segue a toca Dixie, é isso aí? Isso. Daí começa a estrada de terra, daí faz umas curvas assim, depois começa uma vila.
Aí tem um pedaço de asfalto. Esse é o bairro dos Morros. Que é a Vila Jordina. Isso, ali é Pode conhecido. ser. Exato. E depois sobe e tem a caixa d'água no alto, e na caixa d'água dobra à direita, uns 200 metros na frente tem a igreja. Foi bem lembrado pela irmã, para que não haja confusão, o cemitério dos índios, na verdade, fica naquela região da represa de Tupararanga, ao contrário do bairro dos Morros, onde tem Vila Jordina. Né? Tem aquele pesqueiro na parte baixa, aquela rua asfaltada, então ali então é a Vila Jordina, e é um pouquinho próximo ali, né? Um pouquinho. Inclusive eu tive a chance de conhecer a dona Jordina, que morava ali no bairro. Sei, mas acho que faleceu, né? É isso, faleceu. E é interessante destacar que aquela comunidade realmente não tinha celebração ali, né? Não tinha uma participação de paróquia ali. Aquele negócio, um tempo acharam que deve pertencer ao Bom Jesus aqui de Sorocaba, ou então a Votorantim, mas como estrada de terra, né? E meio afastado, ficava difícil para os padres. Quem então puxou a coisa foi alguém que teve chácara lá, que faleceu infelizmente 2 anos atrás, o Wilson, esposa da Sônia. E a mãe da Regina, que já trabalhou também na prefeitura, que chamava Petrina, que morava lá, o marido ainda mora lá numa chácara. Então essas 2 pessoas formaram praticamente a comunidade, viram a igreja que estava fechada, começaram com rezar terço, círculo bíblico, essas coisas que até hoje tem, né? E aí devagarzinho formou comunidade. E está crescendo, porque ali está surgindo alguns loteamentos próximos ali, dá a impressão que está tendo grande especulação imobiliária. Ah, bom, isso é bem possível, aí não estou por dentro. A comunidade então vai crescer e vai continuar tendo a irmã Hilde lá? Bom, eu já disse para eles que até agosto assumo bem meus compromissos e depois aí para coisas especiais eles vão ter que me buscar. Eu posso ir de ônibus até a Vila Garcia, mas né? Mas sei que isso é futuro. Eu não me preocupo muito com o futuro. Deixa acontecer. Irmã, agora vamos relembrar esses tempos da sua participação morando em Votorantim. Ali vocês tinham uma casa onde vocês podiam ali morar próximo do hospital. Isso é uma história muito interessante. Então, primeiro o hospital tinha construído aquela casa onde hoje funciona a fisioterapia. Quartos, tudo bonitinho. Única vez na minha vida que morei numa casa sem goteira. Aqui também tem. Então, nós moramos lá 3 anos. Daí mudou a direção do hospital e precisava da casa. Eu não sei bem como foi. Em todo caso, nós fomos procurar casa na Redondeza. No fim, o hospital nos ofereceu mudar para o tal do casarão, que é lá embaixo. Então nós moramos 5 anos no casarão. Tinha gente que nos ajudou a consertar telhado e fazer isso, aquilo. O único problema lá que não era muito seguro, porque aquela rua sem saída, na época era muito convidativa para tráfico naquele bosque que tem lá, também outras coisas aconteciam lá. Então, 3 vezes naqueles 5 anos tentaram entrar, uma vez pelo telhado, daí fizemos barulho, 1 hora de madrugada se foi. Uma vez estavam perto, viram a roupa da irmã pendurada lá, acho que tem fantasma, o homem falou, foi embora. E uma vez, pelo porão, colocaram fogo para roubar o mel das abelhas que tinha lá. Chegamos da missa, casa cheia de fumaça e os homens se retirando rapidinho, achavam que não tinha habitante na casa. Então, no fim, a direção do hospital mesmo achou que o negócio não é muito seguro e nos ofereceu a casa onde a gente ficou por fim, ao lado da capela. Aí ficamos lá, também casa bem antiga, mas estava bom para nós. E embaixo ficou uns anos a polícia
e depois a Congregação dos Filhos Misericordiosos da Cruz. Então, foram 3 casas, né, nesses 15 anos que a gente morava lá. Mas que pecado grave em invadir a casa das irmãs. O bandido acho que não sabia, né? Você não ia fazer uma indelicadeza dessa, né, irmã? Pois é, uma vez aconteceu até um fato engraçado. Nós tínhamos uma orquídea que ganhamos na fundação da comunidade, desses sapatinhos. Ela estava florida com uma dúzia de sapatinhos, a gente tinha pendurado na varanda. Um belo dia sumiu a tal da orquídea. Mas a gente tinha suspeita de quem era, que tinha umas adolescentes que se reuniram lá, mais ou menos. Então eu fui falar com eles, fiz teatro, fui chorando, oh, que coisa, roubaram nossa orquídea, lembrança da nossa fundação. Fiz um pouco de teatro, né? À noite apareceu. Eles iam vender para comprar droga, né? Que coisa, né, irmã? Que coisa. E a participação era ativa das irmãs também no Hospital Santo Antônio? Como é que era? Olha, desde que começamos lá até a saída, nós éramos responsáveis pela pastoral no hospital. Então, quem mais atuou, eu só substituí. Era uma auxiliadora que todo santo dia ia pelos quartos perguntando quem queria que rezasse junto, quem queria receber a comunhão. Mesmo muitos não católicos ficaram contentes. Ela fez com muita dedicação, ela tinha um dom especial para isso aí. Então ficou praticamente 17 anos por conta nossa, a pastoral no hospital, mesmo quando as irmãs enfermeiras não trabalharam mais. Quando saímos da primeira casa, também não tinha mais enfermeira trabalhando no hospital. Irmã, vamos aproveitar agora, já foram 7 anos lá, né, de Irmãs Beneditinas em Votorantim? Não, 17. 17, ah tá, 17. É que o César já não está ouvindo direito mais, o tempo está passando, né? O que eu vou dizer eu? Não, a irmã está bem, gente, a irmã está bem conservada, né? Mas então, 17 anos. Vamos relembrar o nome das irmãs que lá tiveram passagem em Votorantim, as Irmãs Beneditinas? Olha, na fundação, quem começou, a irmã Beatriz e a irmã Maura já faleceram. Dava junto também a irmã Aparecida, que depois não continuou conosco, mas é muito ativa na comunidade, acho que é São Roque, se não me engano. Pertence à Aparecida. São Roque e Itapeva. É, mas a paróquia é Aparecida. Do Vossoroca, sim. Ela fez curso de teologia, ajuda lá sempre os padres. Ela ainda trabalha no hospital, de noite. A única que daquela primeira turma ficou. Depois tinha a irmã Salete, que é agora uma conselheira nossa na nossa sede em Roma, representando as irmãs do Brasil. Tinha a irmã Iraci, que atualmente está em São Paulo, numa comunidade nossa, mas já aposentada também. Quem mais? Tinha a irmã Nilda, que também não continuou na congregação. Eu. E a irmã Cecília. A irmã Cecília também ajudou bem na pastoral, até tocando o teclado, ainda no início, presidindo celebrações. Mas ela tem 10 anos a mais do que eu. Então, atualmente, ela não está fazendo o apostolado da oração, como nós dissemos. Porque depois de uma fratura múltipla no joelho, ela precisa de andadouro, de cadeira de roda para se locomover. Irmã, nesses 17 anos de participação ativa das Irmãs Beneditinas, enfim, despertou a vocação em algumas moças lá de Votorantim para seguir a caminhada também? Sim, aliás, esqueci uma Maria das Graças, uma descendente de italiano bem alta, que ajudou muito para nós em casa, cozinheira ótima, e também nos grupos de rua, círculos bíblicos, que ela foi muito ativa. Nós temos a irmã Cleia e a irmã Rosimália, de Votorantim.
Macleia é da Votucel e irmã Rosimália do Serrano. Então, Rosimália, ela ficou assistente social, cuidando do nosso centro social em Itapetininga. E Macleia fez um curso de administração e está no Rio como a responsável pela parte administrativa do nosso colégio lá no Rio. Eu já volto a falar de Votorantim, da sua participação, mas começam a surgir algumas curiosidades. Melhor perguntar, senão depois esquece. Como é que está hoje essa relação sua ou das demais irmãs que moram com você com aquilo que a gente fala milagres da tecnologia? Na verdade, porque acontece cada coisa, né, que a gente até duvida, né? Mas enfim, a irmã tem celular, a irmã tem WhatsApp. Como que é esse seu relacionamento com a tecnologia? Bom, o meu pessoal me ofereceram muitas vezes celular, mas eu quero viver em paz, então não aceitei. Mas Cecília tem um celular que é bom porque ela pode precisar de ajuda, né? As irmãs que estão mais envolvidas, com mais responsabilidade, têm seu celular. Eu aprendi a muito custo lidar um pouco com o computador, não é meu dom, preciso confessar, mas tenho um e-mail e cuido, por exemplo, das minhas equipes de Nossa Senhora das Comunicações pelo e-mail, também algum contato com meus sobrinhos na Alemanha, embora eles não liguem muito para uma tia velha lá longe, não é muito interessante, né? Mas não aprendi, por exemplo, organizar um texto muito bonito, formatar essas coisas, não é comigo. Agora, irmã, falou da família, que tem família na Alemanha. Dá vontade de visitar? Já voltou para a Alemanha? Ah, sim, sem dúvida. No início, a gente voltava a cada 6 anos, depois cada 4 anos. É que a igreja de lá tem um fundo que paga a viagem, né? A estada lá, no convento com a família não traz custos, né? Então, quando meus pais estavam vivos, meus irmãos, claro que fiquei com muita vontade, esperando a data. Mas agora, atualmente, só tenho cunhada e sobrinhos. Então, fico com a cunhada na minha cidade natal para matar um pouco as saudades, visitar antigas colegas do colégio, né? E vejo dos parentes, um ou outro, nem todos às vezes. É assim. Então agora não vai com tanta frequência mais? Eu vou cada 4 anos. No ano que vem vai ser o ano para ir, né? Porque daí talvez seja até a última vez, porque a viagem é cansativa. Vai o voo 12 a 14 horas e na classe econômica, né? Quem já andou de avião, não sei, é muito apertado, não é confortável como ônibus. Mas, irmã, vai para a Alemanha, visita a sua terra natal, sim, mantém contato com a família, com aqueles lugares onde estudou, onde frequentava a igreja. Sem dúvida, vou visitar tudo direitinho. Não dá vontade de ficar lá? Não, absolutamente não. Olha, eu estou mais tempo aqui no Brasil do que na Alemanha. Eu estou 43 anos aqui. Então, eu estou mais familiarizada com o modo de viver. Aqui conheço gente, sei como fazer. Lá nem sempre. A Alemanha também evoluiu, né? Mudou em certas coisas. Acho que não se... Eu podia, se eu quisesse, eu podia voltar. Mas também, como não tenho mais nacionalidade alemã, eu lá chego como estrangeiro, como turista. Posso ficar 90 dias. Não seria dupla nacionalidade, não? Não, não existe. Quando a gente se naturaliza brasileira, a gente tem que abdicar, pelo menos no meu tempo, quando fiz, foi assim. A gente tem que abdicar da outra nacionalidade. Eu fui uma vez no consulado alemão, lá em São Paulo, perguntando se não podia. Ele disse que não. Não tem regalia, então? Não, não tem. Uma vez, não sei o que aconteceu, acho que a gente tem que
para poder entrar, ter o voo de volta já marcado. Então foi cancelado e tive que ficar um pouco mais do que 90 dias. Aí eu tive que ir na repartição dos estrangeiros para explicar meu caso. Senão paga multa por cada dia que você fica mais. E aqui então fixou raízes. Sim, muito tempo já aqui e com certeza em Votorantim, mesmo morando agora em Sorocaba, sim, no Colégio Santo Escolástico. O que representa hoje Votorantim? Olha, Votorantim representa para mim, assim dizer, a possibilidade de ter um contato íntimo com a população, mais da periferia do que do centro, mas também do centro. Então, eu vi Votorantim crescer, né? Vi ruas sendo asfaltadas, alagadas, bairros nascer, crescer, faz parte da minha vida. Irmã, a gente vai conversando, a hora vai passando tão rápido, já praticamente 50 minutos de programa. Então agora nós vamos abordar um pouquinho um aspecto agora religioso que envolve a Semana Santa. Qual é a sua mensagem para esse momento, para a pessoa que hoje, enfim, está vivenciando essa condição de Sexta-feira Santa até a chegada do dia da Páscoa? Olha, nas minhas celebrações, eu costumo usar uma comparação. Se a gente tem um familiar, uma pessoa querida, que está nas últimas, a gente aproveita o máximo para estar junto. Presta atenção nas últimas palavras, nas últimas mensagens, nos últimos pedidos. E guarda isso como lembrança preciosa para o tempo depois. É isso que nós estamos fazendo com Jesus. Sexta-feira Santa, Jesus em agonia, Jesus que tinha ainda rezado pelos apóstolos para que sejam um, rezado por aqueles que vão acreditar a mensagem dos apóstolos, indiretamente tinha rezado por todos nós. Esse Jesus, agora, nós estamos nos lembrando que ele assumiu essa morte por amor a nós. Ele não quis ter mordomias, privilégios, podia escapar facilmente, mas não fez. Quis ficar igual a nós. Ninguém vai poder dizer, tive mais problema do que Jesus. Então, é um dia de grande gratidão, compromisso com Jesus Cristo, autor, iniciador da nossa igreja, da nossa fé. E muito mais ainda, garantia da nossa vida verdadeira. Nós temos Sexta-feira Santa, mas nós temos também o que é ainda mais importante, a celebração da ressurreição de Jesus, garantia da nossa ressurreição. A Vigília Pascal, que se celebra no Sábado Santo à noite, é a missa mais solene e mais significativa de todo o ano. E como ela consegue simbolizar a vida e fazer penetrar dentro da gente que a vida verdadeira é com Jesus, tem 4 momentos, que é muito interessante como se desenvolveu a liturgia com o tempo. Primeiro o fogo e o círio pascal, a grande vela acesa, carregada no escuro, e depois os participantes acendem suas velas nesse círio e a igreja fica iluminada. Luz, Jesus que disse, eu sou a luz do mundo. Eu, não o jogador tal, nem o empresário tal, nem a atriz não sei o que. Eu sou a luz do mundo, eu, Jesus, ressuscitado. Segundo momento, as leituras, uma porção de leituras. É uma missa um pouco mais comprida, mas a palavra. Ser humano sem luz morre, e ser humano sem palavra também morre. Tive um experimento de criar crianças sem que ninguém falasse com elas. Os nenéns morreram.
A gente precisa da palavra. Terceiro momento, a água. Todo mundo sabe hoje mais do que nunca a importância da água para sustento na vida. A bênção da água, o batismo se houver. Essa aguinha que corre na testa de alguém que se compromete para sempre com Jesus, porque esse Jesus já se comprometeu com ele, né? E, por fim, vinho e pão, a missa, a Eucaristia. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. É isso que nós estamos vivenciando de Sexta-feira Santa, junto com o agonizante Jesus, o velório de Jesus, e depois a grande festa da vida. É isso aí. São as palavras da nossa convidada no programa Nossa História, nossa gente, irmã Hilde, que nos recebe com a maior boa vontade aqui no Colégio Santa Escolástica de Sorocaba para justamente fazermos uma reflexão durante a Semana Santa e aproveitarmos também conhecer um pouco da ligação da vida dela enquanto religiosa com a nossa querida cidade de Votorantim. Já estamos quase nos instantes finais e aproveitar para fazer as últimas perguntas. Irmã, chegando perto dos 77, é isso? Isso. Como que está a saúde hoje? O povo quer saber. Olha, eu tomo uns comprimidos por dia para controlar a pressão. Tem que tomar cuidado com doce para a glicemia não subir, embora seja controlado. De vez em quando umas juntas doem um pouco, que é normal na minha idade. Do resto eu vou bem, corro bem ainda. Tá, então tá bom demais. Outra pergunta, mas eu estou assistindo o programa e estou vendo a irmã Hilde, eu quero ver a irmã Hilde, eu quero participar, ter um contato com ela, como falamos muito do bairro dos Morros, onde tem uma participação um pouco mais ativa da irmã, como é que faz para encontrar a irmã, de repente, talvez na missa aqui do próprio colégio, não tem? Como é que é? Aqui nós temos missa todo santo dia, durante a semana, na época escolar, muito cedo, às 6h20 da manhã. Nos sábados, domingos e durante as férias é às 7 horas. Todo mundo está convidado. A nossa vigília pascal vai ser às 19h30 aqui na nossa igreja, começando fora também em torno da fogueira. E a vantagem é que vai dar lugar para todo mundo sentar. Então, nós estamos contentes quando alguém participa conosco. Na comunidade em Votorantim, quem me convida sempre é a comunidade de São Lucas. Quando eles têm a festa do padroeiro em outubro, eu costumo ter uma noite lá, né? E assim, quem quer me encontrar, eu encontro muitas vezes na rua. Mas que bom encontrar. Só que eu nem sempre sei quem é. Então as pessoas são compreensivas, sabe? Eu sou da comunidade tal. Tá bom, tá lembrança lá. Então, aproveita, você que está acompanhando o programa, puxa a orelha lá do seu pároco, no bom sentido, e fala, vamos trazer a irmã Hilde, vamos agitar a comunidade e trazer essa pessoa tão marcante para a história de Votorantim, pela passagem, pelo que ela representa hoje também na comunidade. Irmã Hilde pode fazer parte da Semana do Padroeiro da sua comunidade. O nosso muito obrigado, suas considerações finais, sua mensagem para a população. Minha mensagem para a população: lembrem-se sempre, Deus é grande. Qualquer problema, Ele consegue solucionar. Talvez não no momento, mas tendo fé em Deus, a vida com certeza vai em frente, seja com sofrimento ou com alívio no sofrimento, mas a nossa esperança nos une que um dia todos nós vamos nos encontrar cheio de alegria para sempre no céu. Amém. Amém. Estamos então agora finalizando o programa Nossa História, Nossa Gente. Já tivemos entrevistando há um tempo atrás as irmãs missionárias da Consolata e hoje com alegria também trazendo uma representante das irmãs beneditinas missionárias que também tiveram uma passagem marcante na história de Votorantim. Então estamos aí finalizando com a irmã Hilde, o nosso muito obrigado, também
por você estar acompanhando a nossa programação na TV Votorantim e o nosso programa Nossa História, Nossa Gente, o nosso encontro semanal aqui na TV Votorantim. Finalizando, um grande abraço para todos. Programa Nossa História, Nossa Gente.